Sua vida foi escrita antes mesmo de você nascer, e ainda está sendo escrita neste exato momento. Não pelo destino, não pelo acaso, mas por um campo de consciência tão vasto, tão antigo, que se lembra de tudo o que sua alma já fez, sentiu ou sonhou. Existe um lugar, se é que podemos chamá-lo assim, que guarda cada pensamento, cada intenção, cada impressão kármica de todos os seres que já viveram. Um campo tão silencioso que a maioria jamais o escuta. Tão sutil que poucos o percebem. E ainda assim, ele está sempre ali, logo além do véu da consciência comum. Você já o sentiu antes, na quietude profunda da meditação, na estranha clareza de um déjà vu. Em sonhos que pareciam mais reais que a vida desperta, os antigos o chamavam de Akasha. Os místicos o reconheciam pela intuição. Hoje, chamamos de registros akáshicos. Mas não se engane, isso não é fantasia New Age. É o projeto oculto por trás da sua realidade. E uma vez que você o enxerga, jamais verá a si mesmo da mesma forma. Há uma razão para, às vezes, você sentir que está vivendo uma história que não compreende totalmente. Como se tivesse sido lançado em um capítulo no meio do livro, sem memória das páginas anteriores. Essa sensação não é imaginação, é intuição. Lá no fundo, algo em você sabe que sua alma viveu muito além desta única existência. Sabe que existe um registro dessas vidas e que elas não se apagaram quando você nasceu nesta reencarnação. Esse registro tem um nome, e ele vem sendo sussurrado ao longo de milênios, atravessando continentes, tradições e o tempo. Os registros akáshicos. Esses registros não são um livro, não são físicos, não estão trancados em algum templo antigo, nem enterrados sob a terra. Eles existem numa dimensão além do tempo e do espaço. Um campo não físico de consciência que age como um banco de dados espiritual. Imagine um arquivo vibracional que armazena não apenas suas ações, mas também seus pensamentos, emoções e intenções. Cada decisão que você já tomou, cada lição que veio aprender, cada vida que você já viveu. E não só você, todos, cada alma, cada experiência. Isso não é um privilégio para poucos escolhidos. É o terreno da consciência em si. A palavra akáshico vem do sânscrito akasha, que significa éter ou espírito. É o quinto elemento na cosmologia indiana antiga, além da terra, da água, do fogo e do ar, representando a substância energética sutil da qual tudo emerge. Para os antigos, Akasha não era apenas uma ideia poética, era o fio invisível que conecta toda a existência, o campo através do qual a inteligência divina se expressa. E os registros são aquilo que esse campo se lembra. Essa não é uma ideia marginal na metafísica. Versões dela estão presentes em quase todas as tradições místicas. Os hebreus falavam do livro da vida. Os egípcios antigos acreditavam no salão dos registros. No Islã, existe a Lawh al-Mahfuz, a tábua preservada que registra todas as coisas. E no esoterismo ocidental moderno, pensadores como Helena Blavatsky e Rudolf Steiner falaram extensamente sobre um campo de memória espiritual que transcende os limites dos sentidos. Eles não estavam inventando algo novo, eles estavam se lembrando. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com uma sabedoria natural, ou por que carrega medos sem explicação, habilidades incomuns ou reações emocionais profundas que parecem mais antigas do que esta vida, você não está louco. Você está captando ecos dos registros. Você é mais do que sua situação atual. Você é uma alma carregando camadas de experiência. E essas camadas não são aleatórias, são padrões, partes de um currículo maior que sua alma escolheu explorar. Mas enquanto você não se torna consciente desses padrões, eles continuam se repetindo, vida após vida. É aqui que os registros deixam de ser um conceito e se tornam chave, um mapa, uma bússola apontando de volta para você. Porque dentro deles existem respostas, não apenas sobre quem você foi, mas sobre quem você está se tornando. Existem mensagens esperando para serem ouvidas, lições aguardando integração, e uma verdade que a maioria jamais chega perto de acessar. Seu propósito não é algo que você inventa.
é algo que você lembra. Algumas verdades não podem ser ditas aqui, mas são importantes demais para serem escondidas. Os registros não estão proibidos, apenas fora do radar. A maioria nunca tenta acessá-los, não porque não seja capaz, mas porque nunca lhe disseram que era possível. Nos ensinaram que o saber vive nos livros, que a autoridade está nas instituições, que as respostas vêm de fora. Mas os registros dizem outra coisa. Eles dizem que o conhecimento mais elevado não se aprende, se recorda. Você não precisa ser guru nem médium para tocar essa sabedoria. Só precisa ficar quieto o suficiente para ouvir o que já vem ecoando dentro de você há muito tempo. O campo acástico não favorece os elites. Ele responde à intenção, à sinceridade, à disponibilidade. A pergunta então não é: será que posso acessar os registros? A pergunta verdadeira é: o que acontece quando você acessa? Muito antes do termo registros acásticos ser criado, já havia aqueles que sabiam, não por leitura, mas por experiência direta. Visionários, místicos, videntes, sábios, que tocaram algo além do véu e trouxeram mensagens escritas em luz, não em tinta. Eles não chamavam de registro, porque o que encontraram não era linguagem, era verdade, em sua forma mais pura e vibracional. Através de culturas e civilizações, eles sussurraram sobre um lugar, se é que se pode chamar de lugar, onde as memórias da alma são guardadas, não protegidas por paredes, mas por frequência. E aqueles que chegavam até lá não liam com os olhos, sentiam com os ossos. Os rishis védicos da antiga Índia falavam do Akasha como a substância primordial de toda a realidade, a origem de toda forma e todo pensamento. Na visão deles, nada jamais era verdadeiramente perdido. Tudo simplesmente retornava ao Akasha, como uma onda que volta para o oceano. Místicos tibetanos se referiam a esse mesmo campo como o fluxo mental, uma corrente de consciência que transcende vidas individuais. Os druidas, os egípcios, os gnósticos, os maias, todos tinham seus próprios nomes para isso. Línguas diferentes, símbolos diferentes. Mas o mesmo saber. Existe um domínio invisível que se lembra de tudo. E o que aconteceu com esse conhecimento? Ele não desapareceu. Foi desmontado, marginalizado, rebatizado como superstição por instituições que temiam suas implicações. Porque se a alma tem memória, então o eu não pode ser definido por nacionalidade, religião ou sequer biologia. Se os registros são reais, então a verdadeira autoridade vem de dentro, não de fora. E isso é uma ideia perigosa para sistemas baseados em controle. Durante a colonização, muitas culturas indígenas, com suas tradições orais de memória da alma, foram silenciadas à força. Cerimônias sagradas que abriam os canais intuitivos para o Akasha foram proibidas, ridicularizadas ou substituídas. A queima de bibliotecas antigas, a demonização das práticas pagãs, a reescrita da história espiritual. Tudo fazia parte do mesmo esforço: romper a conexão entre os seres humanos e o saber que vive além dos 5 sentidos. Mesmo hoje, em plena era do racionalismo, a ideia dos registros akáshicos é com frequência rejeitada como pseudociência ou fantasia. Mas os mesmos críticos não conseguem explicar. Por que crianças se lembram de vidas passadas? Por que pessoas que nunca se viram compartilham os mesmos sonhos? Ou por que textos antigos, de civilizações separadas por oceanos, descrevem experiências idênticas de memória da alma com uma precisão inquietante? O problema não é a falta de evidência, é que ela não encaixa na narrativa. Porque uma sociedade construída sobre consumo e obediência não pode funcionar se seus indivíduos começam a perguntar: quem eu era antes disso? E se a história que me contaram não for toda a história? Então, em vez de verdade, você recebeu outra história. Uma que dizia que você é seu nome, sua profissão, sua raça, seu gênero. Que sua existência começa na certidão de nascimento e termina na de óbito. Todo o resto, fantasia. Mas sob essa história, uma mais antiga permaneceu, esperando. Aquela codificada nos sonhos que você nunca soube explicar.
aquela sussurrada nos momentos de silêncio, quando o barulho do mundo cessa e só resta você e sua lembrança interior. Isso não se trata de substituir religiões, nem de provar um ponto, nem de reivindicar um conhecimento oculto. Trata-se de recordar, de reclamar um saber que foi retirado, não apenas por violência, mas por ridicularização, por distração, por esquecimento. Os registros akáshicos não são novos. Eles são mais antigos do que podemos compreender. O que é novo? O fato de mais pessoas estarem despertando para eles novamente. E talvez é por isso que você está aqui. Não para aprender algo novo, mas para lembrar algo que sempre foi seu. Algo que seus ancestrais sabiam, antes de terem suas línguas caladas. Algo que sua alma vem tentando mostrar a você desde o início. Porque quando você entende que a história do universo não está escrita apenas em livros, mas em frequência, em energia, em você, você começa a resgatar a única história que ninguém mais pode escrever, a sua. Você não veio a este mundo vazio. Não nasceu por acaso, nem foi jogado ao acaso numa vida desconectada de sentido. Você carrega um plano, um projeto invisível, moldado por experiências, lições e compromissos da alma, escritos com a tinta vibracional do tempo não linear. Esse plano não está perdido. Ele está vivo em você, codificado nos suspiros que você dá sem saber porquê, nas escolhas que parecem te chamar em silêncio, nos ciclos que se repetem até que você diga: basta, agora eu quero entender. Os registros akáshicos não são um destino. São um espelho vibracional do seu ser eterno. Eles não dizem o que fazer. Eles apenas revelam o que você já sabe, mas esqueceu. E o esquecimento não é culpa. Ele faz parte do jogo cósmico da consciência. Mergulhar no véu da ilusão para que aos poucos você possa lembrar quem é, por inteiro. Mas lembre-se, memória espiritual não é apenas lembrança do passado, é também a recordação do futuro possível que vibra como uma semente dentro de você. Quando você toca os registros, você não apenas descobre vidas anteriores, você começa a ver o mapa energético do que está se tornando. Você enxerga as sombras que ainda precisa integrar, as habilidades que pode reacender, os dons que estão adormecidos como brasas sob a cinza da rotina. E então, você entende que tudo que te feriu veio para te moldar, que cada dor foi uma alavanca para a expansão, que cada perda abriu espaço para algo mais verdadeiro. Nos registros, você encontra seus contratos de alma, acordos feitos antes do nascimento, com pessoas que cruzariam seu caminho para ensinar, provocar, despertar. Algumas vêm como amor, outras como espelho das suas feridas, mas todas vêm como instrumentos da sua própria evolução. E quando você enxerga isso, de verdade, a raiva dá lugar à compreensão. A culpa se dissolve na compaixão, e você para de se perguntar por que comigo, e começa a perguntar: o que isso quer me mostrar? Porque a verdade é esta: sua alma não erra de caminho. Ela apenas repete rotas até que você desperte. Os registros não são um oráculo de adivinhação. São um campo de autoconhecimento expandido. Eles não prometem previsões. Oferecem clareza, direção e responsabilidade espiritual. Acessar o Akasha é um ato de coragem, porque não há máscaras lá. Tudo é visto com nitidez, mas é justamente por isso que é libertador. Você para de carregar o peso da ignorância e começa a andar com a leveza de quem escolhe com consciência. Mas como então acessar os registros akáshicos? Você não precisa atravessar portais místicos, nem decorar fórmulas secretas. O acesso não é uma conquista do intelecto, é uma permissão do coração. Tudo começa quando você escolhe se aquietar. Porque os registros não gritam. Eles sussurram. Eles estão lá, no espaço entre o pensamento e a respiração, no instante exato em que você solta o controle e entra em estado de presença. Às vezes, chegam como imagens durante a meditação. Outras vezes, como um arrepio repentino, um sonho tão nítido que parece real, ou uma verdade que se revela no meio do silêncio. Para muitos, o caminho se abre através do chakra da garganta, Vishuddha, onde mora o éter, o Akasha.
Quando essa região está desbloqueada, você começa a ouvir o que não vem da mente, mas da essência. O Ajna, o terceiro olho, transforma símbolos em visão clara, e o Sahasrara, o chakra coronário, te conecta ao campo do divino, onde toda a sabedoria está disponível sem intermediários. Mas nada disso acontece se você não criar espaço. E o espaço se faz no silêncio, na pausa, na rendição. Por isso, às vezes, o despertar dói, porque exige que você solte o personagem que construiu para sobreviver. Exige que você diga adeus às certezas que te mantinham preso. Mas é nesse vazio que a alma sussurra: agora posso te mostrar quem você sempre foi. E quando você lembra, você cura, porque a dor não precisa mais gritar. Ela foi ouvida. O ciclo se encerra. E você volta a ser o autor da própria história. Essa é a alquimia do Akasha. Transformar lembrança em libertação. Transformar dor em direção. Transformar vidas passadas em sabedoria encarnada. E nesse ponto, você já não busca mais respostas. Você se torna a própria resposta. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, curta este vídeo, compartilhe com quem sente esse chamado e se inscreva no canal para continuar essa jornada comigo. Você não está aqui por acaso. Talvez isso seja só o começo daquilo que sua alma sempre soube. Nos vemos na próxima lembrança.